debates entre Soraya Tronic e Rodrigo Pacheco sobre a CPI dos atos do dia 8 de janeiro continuam. Berenice Leite chegando ao vivo com as informações pra gente. Berenice, boa noite. A senadora questionou o presidente do Senado sobre as assinaturas, né? Exatamente, Lívia. Boa noite a você, ao Daniel, a todos que nos acompanham. Olha, hoje a senadora Soraya Tronic convocou uma coletiva de imprensa para questionar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, com relação ainda à comissão parlamentar de inquérito que não foi instalada. Ela disse que não existe no regimento interno, não se prevê a ratificação de assinaturas para a instalação de uma CPI. Ou você assina ou você retira a assinatura. E, no entanto, então, ela justifica que existem 35 assinaturas, 8 a mais do que o necessário. Isso porque ela fez esse questionamento com relação a ratificar, ou seja, validar. Porque até na semana passada, até sexta-feira, dia 17 de março, o presidente Rodrigo Pacheco estabeleceu um prazo para que os senadores que haviam assinado anteriormente a CPI confirmassem esse apoio. Como isso não aconteceu dentro do prazo, ele encaminhou, então, como resposta ao STF, aquele mandado de segurança que foi impetrado pela senadora Soraya Tronic, né, pedindo a resposta do porquê que ele não tinha respondido, né, aliás, porquê que ele não tinha instalado a CPI. Pacheco, então, argumentou que como os senadores não haviam confirmado o apoio, ratificado as assinaturas, ele não poderia fazer a instalação. A senadora Soraya Tronic ainda argumentou que existe um erro no sistema interno aqui do Senado Federal que ratificou a assinatura dela e falou inclusive em golpe. Vamos ouvir o que ela disse. Sobre a segurança em relação aos atos e proposições apresentados pelos senadores e senadoras da República. Ao lançar mão de uma inovação regimental, é preciso que todos estejam de acordo e cientes das novas regras. O mínimo que se espera é clareza nos processos. Meu querido amigo senador Espiridião Amin trouxe esse questionamento aqui no plenário da Casa. A validade de vossas assinaturas, caros colegas, está sendo questionada. Não há qualquer respaldo regimental para isso e corremos o risco de causar ainda mais insegurança, questionamento e desconfianças por parte da população sobre a seriedade do parlamento brasileiro. E hoje, durante a sessão plenária, o senador e presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, comentou o assunto, né, sobre esses questionamentos da ratificação de assinaturas dos senadores e também sobre o possível erro no sistema eletrônico aqui do Senado Federal. Ele disse, inclusive, que o pedido de validação das assinaturas foi necessário porque a CPI, o requerimento, teve o início aí para recolher as assinaturas no mandato anterior e muitos senadores que teriam assinado nem são mais senadores, né? Perderam o mandato aí durante essa mudança nos senadores novos que entraram. Alguns que assinaram, então, não estariam mais legislando. Vamos ouvir o que ele disse. É importante ao parlamento que foi invadido, que foi aviltado, que foi depredado, entender as circunstâncias disso, quem financiou isso, quem as pessoas que estavam, se há outros acontecimentos, como uma bomba num caminhão em Brasília. Tudo isso era importante o Senado se debruçar para poder apurar. Esse é o meu entendimento, mas eu não vou fazer prevalecer o meu entendimento, muito menos contra um regimento que determina o arquivamento dos requerimentos na legislatura, quando ela se finda, muito menos contra um regimento que determina que comissões parlamentares de inquérito devem ser extintas ao final da legislatura. Ele reforçou, inclusive, aí, né, que o pedido deveria ter sido arquivado, mas só não o fez porque, em fator da gravidade dos atos no dia 8 de janeiro, os atos de vandalismo aqui em Brasília, ele reconsiderou e ainda permitiu, né, que os senadores pudessem ratificar, confirmar esse apoio, o que não aconteceu dentro do prazo. Vamos ver o que ele disse. Se há algo que pode ser questionado a essa presidência, é o fato de um requerimento feito na legislatura anterior ainda estar sendo considerado válido numa legislatura atual. Esse questionamento eu aceito.
Pois é, e Pacheco também negou a existência de um erro no sistema interno aqui do Senado Federal com relação aí às acusações até mesmo de golpe, já que a senadora disse que não fez essa ratificação e no sistema constava que ela havia ratificado a própria assinatura. Mas a gente lembra ainda, Lívia, que esta CPI pode até ter sido descartada, mas ainda existe um pedido de CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito que envolve senadores e deputados, que tem também o número de assinaturas necessárias de parlamentares, inclusive, que são desta nova legislatura, e só falta agora a leitura do requerimento para ser instalada em uma sessão do Congresso que ainda não há previsão para acontecer. A gente segue acompanhando. Vamos ver quando essa discussão vai ter um ponto final, né? Obrigada pelas informações, Berenice Leite. Até já. Mais um giro de análises para você. Agora começo com você, Borges. Está claro que há um conflito de interpretações em relação ao regimento interno de Soraya Tronic e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Mas chama a atenção essas falas de Soraya Tronic, sugerindo que a não leitura desse requerimento, apesar de todas essas discussões, poderia ser um golpe ainda mais significativo do que a invasão que aconteceu e depredação da Praça dos Três Poderes, dos prédios dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Apelativo ou não? Muito apelativo. Mas o ponto é o seguinte, Rodrigo Pacheco foi muito inábil nesse processo. Ele tem esse estilo dele mineiro, negociador, tenta ficar bem com todo mundo, mas nesse caso específico, como diz o meme, a regra é clara. A legislatura, a cada 4 anos, começa uma legislatura, termina outra. Então, o regimento, no Senado a coisa é um pouco mais complicada, porque você tem 3 senadores por estado, o mandato é de 8 anos, não é de 4, mas a cada 4 anos você tem a troca de primeiro 2 senadores, depois 1. Dessa vez foi 1 senador, né, na eleição do ano passado. Então, o que acontece? A cada 4 anos, todos os pedidos de CPI, todas as CPIs, elas se encerram, porque acabou a legislatura. Novos congressistas, novos senadores, novos deputados entram e alguns senadores, alguns deputados saem. Então é muito claro. Então, quando começou essa conversa em relação a uma CPI da legislatura anterior, se Rodrigo Pacheco tivesse 10% de Arthur Lira, ele tinha falado, gente, para com essa conversa, o regimento é claro, isso aqui vai para o arquivo, se vocês querem uma CPI, comecem do zero a pegar as assinaturas, porque é uma nova legislatura. Mas ele quer ficar bem com todo mundo, não. Aí ele inventou essa história de ratificar a assinatura. Como é que se ratifica a assinatura de uma CPI extinta porque acabou a legislatura? Não faz sentido. Então, ele foi muito inábil, continua sendo, tinha que acabar com essa conversa. Todas as assinaturas da legislatura anterior não valem nada, tem que ir para a gaveta, arquivadas. Os senadores, eles têm todo o direito, toda a liberdade de fazer quantas CPIs quiserem, 1, 10, 15, 20, 100, mas dentro dessa legislatura. Querem fazer uma CPI paralela à CPMI? Façam, mas peguem a assinatura de todos dos senadores que estão com o mandato da legislatura passada e com a assinatura de senador que nem é mais senador, não faz o menor sentido no regimento e no bom senso. Nelson Kobayashi, seu colega Alexandre Borges, falou em inabilidade de Rodrigo Pacheco. Só para a gente retomar, em resposta a Soraya Tronic, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o equívoco foi em não arquivar o pedido de CPI justamente sob o argumento de que esse requerimento foi elaborado e assinado no recesso parlamentar, justamente na virada da legislatura. Agora, convenceu essa defesa de Rodrigo Pacheco? E uma pergunta importante, a quem interessa a não realização da CPI? Pois é, né? A gente tem que se lembrar que, quer queira, quer não, é preciso que se sigam as regras. E neste caso, não dá para ter CPI com pedido de ex-senadores, porque senão você pode sair procurando todos os ex-senadores para fazer aí um pedido de abertura de CPI. A gente tem que se lembrar que o pedido de abertura de CPI, ele é levado a efeito exatamente em uma sessão do Senado Federal, neste caso, né? E na sessão
primeira sessão depois do pedido, já houve, como já disse o Alexandre, não vou se repetir, já houve a mudança da legislatura, nós temos uma nova composição no Senado Federal. Por isso é que parte das assinaturas não tem validade alguma, porque são assinaturas de ex-senadores. Quando o presidente Rodrigo Pacheco, ele oportuniza a ratificação das assinaturas daqueles que permaneceram no Senado e a oportunização àqueles novos senadores de aderirem a esse pedido de abertura da CPI, ele dá na verdade, ali um crédito a essa intenção da senadora Tronic. Ele, na verdade, ele colabora com a intenção de abertura da CPI, porque, de fato, se ele fosse seguir à risca a regra, o que ele deveria ter feito era, de imediato, sumariamente, indeferido a abertura da CPI por falta de um pressuposto de admissibilidade, que é a assinatura de 1/3 dos senadores. Eu acredito que não foi inábil nesse ponto, ele foi, na verdade, muito técnico e ele teve muito bom senso, na verdade, de oportunizar essas assinaturas e ratificações, o que aparentemente a senadora Soraya Tronic não vai conseguir. Porque se, de fato, ela tivesse esse relacionamento, essa abertura com esses novos senadores e com os senadores que já haviam assinado, ela já teria feito isso e essa CPI já teria sido instaurada. Mas ela reclama, vai à imprensa, vai à tribuna, justamente porque provavelmente ela já não tem o apoio de 1/3 do Senado para a abertura de uma CPI.